Não sei porquê, mas o Facebook não está divulgando. Está preparando e não vai. Mas a gente vai começar, está do horário, né? Já são... E também pode ser pelo Facebook. Então, quero agradecer a todos, né, que estiveram, aceitaram o convite. Só por um negócio. Agradecer a todos, né, que aceitaram o convite, estão conosco. Creio que aos poucos vão entrar mais pessoas, né? Já tem 30. Então, sempre vão entrando mais durante essa live aqui, né? Conforme vocês já perceberam, né, a live do Sim é muito mais um compartilhar de experiência do que uma palestra, né? Claro que a gente vai trazer uma palavra, a gente vai trazer um direcionamento, um vídeo, tudo mais, mas é o momento de nós, missionários, aproveitar essa oportunidade de compartilhar e falar o que pensa sobre o tema, o que estão passando, o que estão sentindo, o que estão fazendo. E nesse compartilhar, nós podemos ensinar um ao outro. Eu quero agradecer realmente a todos que estão presentes aqui na sala e aqueles que ainda vão estar entrando. Então, vamos orar, agradecer a Deus, né, por estarmos aqui. Aproveitar a Irana, né, que deu essa palavra agora. Irana, abre seu microfone aí. Você está me ouvindo, Irana? Estou ouvindo. Pronto, ouvi. Irana, ela é radical lá na Bahia. Me só informação já, né? Não é mais radical, né? Não, eu fui radical e depois do radical, a junta me colocou como equipe técnica da Cristolândia. Ah, sim, isso. Ela é da equipe técnica da Cristolândia, ela é psicóloga, trabalha lá na Cristolândia da Bahia e também está junto. Terra boa, hein? Boa. Está junto no Sim. Vou pedir para a Irana orar, agradecer a Deus por esse momento aqui juntos. Oremos. Pai querido, Pai eterno, somos gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigada, Deus, por este momento, que seja uma tarde, Deus, abençoada, que possamos, Deus, ouvir a tua voz e enriquecermos um ao outro, Deus, com esta tarde. Que seja algo, Deus, que venha acalentar nosso coração e que possamos, Deus, conduzir todos os nossos passos conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. 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 Glória ao Senhor. Eu vou colocar um vídeo aqui, compartilhar com vocês. Um vídeo curtinho. Esse é importante. Pequenas responsabilidades e compromissos do dia a dia podem deixar as pessoas ansiosas. Aquela apresentação para a reunião do trabalho, as contas do fim do mês. Até aí tudo bem, são pequenas lutas diárias, portanto, a ansiedade é uma reação comum. Mas quando a rotina corrida se une ao estresse e às pressões, por exemplo, muitas pessoas começam a antecipar preocupações, a ter medo sem motivo, a estar sempre alerta e criar expectativas exageradas por algo que pode até mesmo não acontecer. Aí a luta pode se tornar uma grande batalha, o transtorno de ansiedade. Nessa batalha, quem apresenta o transtorno de ansiedade acaba enfrentando desafios que muitas pessoas não sabem o quanto são grandes. Algumas vezes os vilões são os tremores, contrações, abalos e dores musculares, nervosismo. E quando menos se espera, já existe um batalhão de sintomas cercando a sua vida. Alguns deles acabam atraindo outros vilões, como a inquietação, nervos à flor da pele, fadiga, branco na mente, falta de sono, o que acaba prejudicando o convívio social, profissional e outras áreas de sua vida. E quanto mais eles cercam você, mais vai ficando difícil escapar. Lutar contra tantos adversários é uma tarefa pesada, mas não entregue os pontos, porque você não precisa enfrentar isso sozinho. A família, os amigos e a ajuda de um profissional são um grande reforço. Junto com eles, você pode ir recuperando tudo que estava sufocado, tudo que estava prejudicando a sua saúde, vai se afastando, perdendo força, ficando sob controle, sob o seu controle.
controle. Com a ajuda certa, você vai estar de novo no comando da sua vida. Vamos conversar mais sobre esse assunto? Estamos aqui para isso. Bom Viver, lugar de acolher e bem cuidar. Muito bom. Quero começar compartilhando com vocês um texto que está lá em Filipenses 4. Nós vamos ler de 6 até o 9. E ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Eu quero tirar algumas lições desse texto enquanto você vai preparando as suas perguntas. Eu acho que vai ser bem legal se você conversar comigo. As minhas colegas aqui presentes podem ficar à vontade, né? Podem responder as perguntas também. A gente está junto aqui nesse compartilhar. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o texto já começa assim: não andem ansiosos. E essa palavra ansiedade parece que é nova, mas ela não é. Aqui o apóstolo Paulo já fala sobre esse sentimento que você sente. Então, a Bíblia também reconhece que nós somos preocupados, que às vezes nós temos pensamentos que levam a gente a pensar que estamos em perigo, que nós estamos ameaçados, que faz com que a gente dramatize um pouco aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando. E eu quero dizer para cada um de vocês que não é pecado estar ansioso. A orientação aqui do versículo é: não andeis ansiosos, e não que você é um pecador porque você é ansioso. Que nós temos muito preconceito com a ansiedade. E eu quero dizer para você que a ansiedade, esse sentimento de preocupação, de exagero, de perigo, quem colocou em nós foi o próprio Deus. Porque quando ele criou o homem lá atrás, existiam feras, existiam outros problemas. E ele colocou esse sentimento em nós. Então, é uma defesa para nós. Mas, hoje em dia, não tem leão para matar todo dia. E a gente acaba sentindo esse temor em situações de estresse, às vezes dentro de casa, com o nosso trabalho. Mas esse sentimento de ansiedade foi Deus que colocou em nós. Então, todo ser humano tem. Então, a primeira coisa que eu quero que você tranquilize seu coração é que você não está sozinho nesse sentimento. É um sentimento que muitas pessoas apresentam e ele não está fora da palavra de Deus. Paulo, lá atrás, já fala que a ansiedade pode ser um problema. O segundo ponto, que aqui ainda no versículo 6, que eu acho muito interessante, ele orienta assim: mas em tudo pela oração, súplica e ação de graça. Aqui a minha colocação é sobre a importância do falar. Então, aqui a orientação é que nós venhamos a falar com Deus da nossa preocupação, e é fundamental. O Cuidado Missionário vive falando da importância da devocional, da sua vida com Deus. Mas o falar sobre essas preocupações, sobre aquilo que tem tirado a sua paz, sobre aquilo que você tem medo, é muito importante. Nós que somos crentes, às vezes temos medo de compartilhar da nossa vida com aqueles que não conhecem a Jesus. Mas eu vou dizer que existe muita gente boa que pode sim conhecer Jesus através do seu testemunho. Então não tenha medo de procurar um psicólogo só porque ele não é cristão. Eu penso que o perigo é se você não tem certeza daquilo que você crê. Porque se ele não for cristão, ele vai falar assim: mas você está estressado porque você está trabalhando muito. E aí, se você balançar, ele vai questionar. E aí, isso é com ele e comigo, e com qualquer pessoa. Quando você vai fazer um aconselhamento, que você identifica a causa, você vai questionar. E aí, na hora desse questionamento, que a gente tem que responder é a nossa vocação, é o nosso chamado,
que a gente não quer deixar de fazer aquilo que nós amamos, mas nós queremos aprender a lidar com esse sentimento no meio do nosso trabalho. Então, a única dica que eu dou é, se você está balançado com questão fé, é melhor que seja cristão. Mas se você tem convicção e clareza, não precisa ter medo, porque ele vai te confrontar, mas você vai conseguir responder com o seu chamado. Então, o segundo ponto aqui é a fala. É muito importante falar, muito importante falar. Se você fala só com você, é um ansioso aconselhando o outro ansioso. E aí a coisa não anda. E às vezes você não precisa nem ser um profissional. Às vezes você compartilha de um problema com um amigo e ele te dá uma dica que abre a sua mente, você faz outras coisas, vai por outro caminho. E a gente precisa entender que o compartilhar da nossa vida traz cura. E Tiago também diz isso. Outro ponto que eu quero tirar aqui desses versículos está no 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Outro ponto que esse texto nos ensina é que a ansiedade está nos nossos pensamentos. Muitos dos problemas que você vivencia aqui dentro, algumas vezes eles não são nem reais. Você nem consegue mensurar ele do lado de fora da sua cabeça. É só uma preocupação. Vou te dar um exemplo. A gente está no meio de uma pandemia. Se eu começar a pensar que eu posso adoecer, que o meu pulmão pode ter as consequências mais graves e que eu posso parar no hospital e que eu vou usar um respirador, pronto, já estou com crise de ansiedade, né? Então, isso vai crescendo dentro da minha mente. Olha a importância de falar com alguém. Porque se eu chego para o Sandro e falo assim, Sandro, eu vou morrer do coronavírus. Ele vai falar para mim assim, não, você nem sai de casa. Como que você vai adquirir essa doença hoje, pelo menos? Então, a gente precisa entender que os problemas crescem aqui dentro e a nossa imaginação é fértil. Eu posso pensar o que eu quiser. Posso colocar do tamanho que eu quiser. E a palavra de Deus diz que a verdade liberta. Às vezes você confrontar esse pensamento com a realidade já vai te trazer. Mas o texto aqui diz que Deus ele vai guardar o nosso entendimento, o nosso coração e a nossa mente. E ele vai dar uma paz que excede entendimento. Então, é muito maior aquilo que Deus pode fazer por nós. Outra colocação que esse texto diz está lá no 8, que diz assim, né? Aquelas recomendações. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. E embora a ansiedade esteja aqui dentro da nossa mente, o que a gente precisa fazer para sair dessa situação é justamente fazer muitas coisas. Por isso que nós também falamos muito a respeito do sono, do descanso, do lazer, da alimentação, da atividade física. E o texto aqui também orienta, é fazer coisas para aquela ansiedade ir embora. Porque se você ficar quietinho, só pensando, aquilo vai crescer. Mas se você fizer outras coisas, isso vai te distrair até e vai gerar os outros hormônios. A ansiedade tem como base o hormônio do estresse. Então, se a gente faz atividades onde a gente vai conseguir extravasar aquele estresse e ter contato com outras emoções, isso também vai diminuir essas sensações. E no final ele diz assim, né? Coloque em prática tudo que eu ensinei. E aí o versículo está dizendo o caminho, mas a gente às vezes não consegue colocar em prática e tem alguns sintomas. E aí eu quero escutar você. Eu sei que se você entrou nessa live é porque esse assunto te interessou. Seja porque você tem vivenciado situações de ansiedade ou porque você tem aconselhado pessoas que vivem isso também. E como o Sandro falou, essas lives, quando a gente pode trocar, a gente cresce muito mais. Porque tudo isso que eu falei, você já percebeu. Mas escutar um irmão dizendo que já vivenciou e como ele saiu, ou o que ele está sentindo hoje, a gente poder acolher ele de alguma forma, é muito importante. Então, eu quero que você me ajude, senão eu vou ficar aqui falando sozinha. Abre o seu microfone, faça uma pergunta, compartilhe, abençoe a nossa vida com a sua experiência, porque eu tenho certeza que nós vamos crescer muito mais se fizermos isso juntos. Me ajuda aí, primeiro, por favor.
É só abrir o microfone e falar, né, sobre esse tema, né, na sua vida, como você tem trabalhado nisso. Assim, tá me ouvindo? Sim. Eu sou muito ansiosa mesmo. Por quê? Porque a gente tem 3 campos, né? E a gente corria muito, e de repente a gente teve que parar tudo. Então, as primeiras semanas foi bem difícil. Eu fiquei assim, meio agoniada. Primeiro que eu via... Está sendo transmitido? Não, travou aqui, infelizmente, mas está sendo gravado. Eu divulguei... Eu divulguei tanto, pastor! Não, mas, como está gravado, eu vou publicar depois no Face. Mas travou aqui. Mas eu não entendi, você queria que fosse transmitido ou não? Estou ansiosa. Não, eu podia falar mais à vontade, a nossa linguagem de missionário, entendeu? Pode falar. Tá entendendo, né? Mas, vamos para maneirar. Então, aí eu comecei a ficar muito preocupada. Meu Deus, o que é que nós vamos fazer? Nós estamos abrindo um campo novo, e esse povo novo, esses convertidos, novo convertido, não tem, a maioria não tem internet, ou se pega a internet de alguém, não puxa um Zoom, uma conversa, e outros nem têm, não sabem usar. E eu comecei a ficar muito preocupada. E eu comecei a orar. Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu falei, né? Que nem a Denise falou, fala. O que é que eu vou fazer? Aí eu gosto muito de planta, eu comecei a fazer meu jardim. Comecei a montar meu jardim, sonhar com ele. E aí foi meu aniversário, eu pedi planta, muitas amigas me deram plantinha. E eu montei o meu jardim. Agora nós estamos montando a nossa horta. Que legal. Para a gente comer o que a gente está plantando. E aí eu comecei os encontros dos missionários com o pastor Cirino, a missionária Regina, toda semana, toda quarta. Então a gente começou a ter mais ideias, né? E aí, graças a Deus, eu consegui orar com as irmãs. Alguns dias eu oro, não dá, porque nem todo mundo tem condições, a internet. Mas Deus começou a trabalhar isso em mim, na nossa vida, e a gente sempre falava para Ele mesmo, para Deus. Deus nos ajuda, abre uma porta. E graças a Deus, estou melhor, né? Também desliguei a televisão. Por quê? Porque a gente começou... Ele aqui briga muito comigo, porque ele diz que eu tenho que ir de máscara para o jornal e de capacete, ó, tu tem que ir de capacete para o jornal, porque senão fica doente. Porque então, todo dia passa filme de terror na televisão. Então a gente começou a parar de ligar a televisão. Legal. Ler mais, entendeu? Orar. E a gente montou agora o nosso jardim de oração. Botamos a cruz. Sim. Tá? Eu não posso mostrar para vocês agora, mas depois eu posso mostrar. Montamos a cruz, botamos Ele Não Está Aqui, ressuscitou. Aí de manhã a gente vai, começa o nosso devocional nos pés da cruz, canta o louvor da cruz. Então, isso tem ajudado muita gente. Muito bom. Então, gerou criatividade, né? A situação. E gerou, exatamente. E aí, sem falar no gato, no papagaio, nessas coisinhas que a gente gosta, né? No passarinho que a gata trouxe. A gata trouxe o passarinho para mim. Entendi. A nossa gata miúcha trouxe o passarinho. A gente pegou o passarinho na gaiola. Né? Só que o passarinho voou com meu filho e disse, mãe, não é bom, o passarinho não é para estar preso. Então, são coisas que a gente se descobriu, sem falar no culto doméstico, a gente conversa mais, a gente canta junto, a gente louva, meu filho louva, a gente grava, bota no grupo da igreja, bata foto no nosso culto. Então, isso resgatou muita coisa, mesmo a gente sendo missionário, fazendo o nosso devocional, à noite a gente não estava fazendo culto doméstico. A gente fazia de manhã. Porque não dava tempo por causa das... Porque à noite a gente chegava tarde, das frentes missionárias. E ele faz faculdade. E ele faz faculdade, chega 11 horas, meia-noite. Então a gente não fazia. A gente fazia de manhã, devocional junto, mas à noite a gente não estava fazendo. E
Pode falar. muito bom esse encontro, né? Porque, na realidade, a gente ia também uma lacuna com as famílias da igreja e justamente estava entrando em ansiedade realmente. Muitas delas, nós estamos, até nesses dias agora, nós estamos e vamos nessa semana tratar de alguns assuntos justamente nessa área da ansiedade de algumas irmãs, principalmente as irmãs. E logo no início, quando entrou o processo de isolamento, nós oramos ao Senhor e Deus deu para a gente aquilo que já estava perdido no meio até evangélico, que é chamado culto doméstico. E aí nós pedimos e oramos e conversamos com a igreja através do Zap, através de informações, de mensagens, passando para todas as famílias da igreja, e eles estão realizando o culto doméstico para justamente quebrar essa lacuna e, ao mesmo tempo, amenizar essa ansiedade. Na realidade, a ansiedade ela não tem cura. Realmente a ansiedade ela é um mecanismo, digamos assim, de controle que depende de eu ou você. Depende de nós. Nós dependemos de nós mesmos, não é verdade? Então, é muito importante. Agora, eu queria aproveitar esse anseio, queria conhecer esse Damião Batista, esse camarada com essa barba bonita, de onde ele é o campo dele, o campo missionário dele. Damião, qual é o seu campo, meu irmão? Posso falar? Pode. Boa tarde, meus queridos, graça e paz. Eu sou aqui da Cristolândia de São Paulo, estou como gestor aqui na Cristolândia de Praia Grande. Estamos juntos. Ele estava deixando crescer a barba, Damião. Ele estava, mas demorou tanto. Aí deixando crescer, só que eu não posso ficar igual essa tua, não, porque a tua é diferente, né? A minha é diferente. Que bom, viu, Damião? Deus abençoe aí o seu campo, é uma bênção, né? Amém. Só que eu ainda estou um pouquinho ansiosa, porque eu não consigo chegar na casa. E muitos irmãos, isso eu fico muito triste. E eu começo a ficar triste, achando que eles estão frios, desanimados. E quando eu consigo conversar com algumas, elas dizem exatamente isso. Oh, missionária, graças a Deus, eu estava tão desanimada, sem esperança. Então, assim, eu ainda tenho que tratar isso, mesmo me entretendo, fazendo por onde, eu fico muito preocupada. Amanhã eu vou ter que fazer uma visita a alguém que está precisando. Então, por isso que eu, quando vi o nome ansiedade, eu me interessei logo. Entendeu? Amém, vou deixar os outros falar. Eu tenho uma pergunta para você, Ana. Ui! Você falou que você ficou bem preocupada, né? E é uma ansiedade, assim, na questão de preocupação em excesso. Mas você teve sintoma físico? Quando aconteceu a quarentena, você teve aquele sintoma físico de falta de ar, de coração disparado, ou foi só a preocupação? Não, só uma preocupação. Uma preocupação, ok. Foi. Já vivenciou Triste, eu comecei a ficar triste. Realmente triste, sem saber o que fazer. Sim, então a preocupação excessiva. Mas alguém já teve o sintoma físico? Alguém já teve uma crise de ansiedade e apresentou os sintomas físicos? Eu já tive antes de estar aqui no campo. Antes de estar aqui, né? Quando eu perdi minha mãe, eu senti aquela coisa assim me sufocando, a falta de ar, aquela vontade, entendeu? Mas graças a Deus passou. Mas aqui no campo, já senti sim também, com alguns problemas do campo. Sim. Entendeu? Acho que é por causa já dessa ansiedade, mas faz tempo, já um ano. Sim. Alguém mais já teve o sintoma físico? Ronaldo, olá. O Ronaldo trabalha na GEASA. Irmã Denise, olha só, eu, às vezes, já sinto falta de ar, né? E aí eu sinto também que, às vezes, isso é um pouco controlado exatamente pela questão da ansiedade. Porque quando eu vejo o conjunto de sintomas que eu tenho, eu vejo que não são sintomas assim tão graves. Mas a falta a dificuldade para respirar
realmente é algo que nos incomoda muito. A irmã Ana estava falando aí que ela mexe na planta, que ela mexe na horta. Mas no meu caso aqui, eu estou num cubículo aqui de 4x4, nem isso, 4x4. Então a situação, ela assim, do ponto de vista emocional, ela é até pior. Mas tudo isso que a irmã Ana falou, eu e minha esposa nós temos feito aqui. A gente ora, a gente lê, eu já li um monte de salmo, comecei a ler salmo. Eu não tenho conseguido cantar, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Exatamente pela dificuldade de respirar. Sim. Mas a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente faz culto doméstico. Tem um grupo de primos meus que tem me feito muito bem, eles entram sempre em contato comigo pelo Zoom, e a gente todo dia, 5 horas, faz um culto doméstico pelo Zoom. Isso realmente tem me feito muito bem. Mas, assim, eu tenho orado a Deus nesse sentido, né? Para o Senhor me ajudar a controlar a ansiedade, porque eu sinto que, às vezes, o sintoma ele é resultado exatamente desse lado emocional. E aí a gente vai procurando controlar aos poucos. Aí agora, quando o pastor Sandro, a gente gosta muito de jogar carta, brincar carta. E aí eu falei com a minha esposa, filha, vamos jogar um Oito Maluco, um joguinho que a gente brinca aqui. E na hora que o pastor Sandro passou a live, a gente estava aqui brincando, né, de cartas, que é uma coisa que distrai a gente um pouco. Seriado a gente já não aguenta mais, porque a cabeça já nem, né? Assim, então é uma forma da gente distrair. Então a gente tem procurado fazer isso. Uma das formas da gente tentar esquecer os sintomas e tentar seguir em frente. Muito bom, Ronaldo. Mais alguém quer compartilhar dos sintomas que já sentiu da ansiedade? É importante porque algumas pessoas elas acham que só elas estão vivendo isso. Mas não é. Né? Quando a gente tem uma crise, depois eu vou explicar a diferença do que a Ana sentiu do que o Ronaldo sentiu. Mas eu queria explicar a vocês. Né? Alguém mais já teve crise de ansiedade com sintoma físico? Oi, Denise. Olá! Eu sou a Débora, aqui de Marcolândia, filha da Genilda e do pastor Alexandre. Eu tive bastante crise de ansiedade quando eu estudava meu ensino médio. Ele era o dia todo. Eu saía daqui 6h30 e voltava 6h30 para casa, entendeu? 6h30 da tarde. Sim. Então, era muita aula, muita matéria, tudo muito acumulado. Aí já chegou, tipo assim, de eu desmaiar na escola, de falta de ar, de não conseguir dormir direito, não conseguir comer direito. E, tipo assim, teve um dia que eu tive que apresentar um trabalho, eu fiquei, tipo assim, a madrugada toda fazendo slide. Aí eu acordei, fui escovar o dente, aí eu só senti a falta de ar. Aí eu falei assim, mano, eu tô passando mal. Eu escovei o dente rapidão, só tava eu e minha mãe em casa. Aí eu caí no banheiro. Aí eu só escutei minha mãe, Débora, você tá bem? Aí eu falei, tô bem. Quando eu acordei. Ela falou assim, você não vai mais pra escola, eu tenho que entregar o trabalho, não sei o quê. Pirada. A minha última crise que eu tive foi por causa da questão da faculdade, que tinha uma matéria bioestatística, que era de conta, se eu ir em conta. E eu tava, meu Deus, se eu repetir, eu vou ter que pagar a cadeira. Aí eu passei mal, só que esse daí foi mais tranquilo, entendeu? Porque era só uma. Eu só fiquei com bastante falta de ar e depois passou. Muito bom. Obrigada, Débora, por compartilhar. Alguém mais já teve sintoma físico de ansiedade?
Denise, Sim. eu já tive. Ela é uma cuidadora nossa lá de Minas. Pode falar. Eu já tive. Mas com a graça de Deus a gente vai aprendendo a não ter mais, né? Você lembra que no início da quarentena que eu fiquei apavorada. Sim. Aí eu acho que pelo fato de eu falar que eu estava, de admitir que eu estava, né? Ansiosa e sem poder ver minhas netas, sem poder brincar, sem poder sair de casa, eu achei que eu ia dar um desmaio, doía o coração aqui, né? Aí quando eu falei, né? E desde o início, aquilo que você me falou e eu li também, a gente não... O pastor Sandro mandou várias vezes, né? Evitar a informação, excesso de informação. Então, já ultimamente eu não tenho assistido jornal, eu estou participando, fazendo muitos cursos pela internet, lendo muita coisa, compartilhando só coisa boa com o povo, né, com as pessoas. Então, me ajudou muito, né? O fato de dizer, gente, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Então, que todo mundo morre de câncer, ou morre de gripe, ou morre de coronavírus, né? Mas aí eu, depois de ter falado, quando você falou aí que só o fato de a gente falar já ajuda muito, né? De admitir, de reconhecer. Então, eu tenho aprendido isso quando eu estou muito ansiosa, de compartilhar, né? E é uma prática. Eu aprendi esse texto que você falou, e eu estava lá no Iber, né? Em 1976, eu estou ficando velha. Foi quando a doutora... Foi 77, da nossa diretora, a dona Margarete Johnson, ela me ensinou esse texto, né, de Filipenses 4. Então, tem sido uma prática na minha vida desde essa época. E isso tem me ajudado muito. E o fato assim, de aprender a viver sem preocupar, né? Sem essa angústia, né? Então, eu agradeço você, né, o pastor Sandro, por ter nos ajudado. A mim mesmo, vocês me ajudaram muito. Porque eu pude, depois de umas 2 semanas ou mais, eu pude começar a ver minhas netinhas aos poucos, né? E aí eu já fui ficando mais leve, porque na minha cabeça estava aquela... Eu vou passar meses sem poder ver a minha família, meus filhos. Então, quando eu comecei a ver, mesmo que seja pouco, né? Agora já aumentou um pouquinho, mas já está restrito ainda, mas foi bom. E obrigado, viu? Amém. Por vocês terem me ajudado a sair dessa. Muito bom. Olha só, a gente escutou 4... Qual o texto? Sim. Pode repetir o texto que a irmã falou? Filipenses 4, de 4 a 9. A gente ouviu a experiência de 4 irmãos que já tiveram crise de ansiedade. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa perceber é comum. A gente percebeu também que a base é a preocupação excessiva com o perigo. E o nosso corpo, ele vai reagir, porque a mensagem que você está passando é: tem um leão na minha frente, eu preciso lutar ou fugir. É essa informação que vem para a sua mente. Então, não importa se é uma prova, se é o coronavírus, se é o trabalho com as igrejas, o cérebro entende dessa forma e ele libera esse hormônio. E por isso que tem as sensações físicas, porque esse hormônio vai para o corpo e ele não tem para onde sair. E aí ele vai disparar o coração, vai dar suadeira na mão, vai causar o desmaio. Então a gente já entendeu. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Existem algumas pessoas que têm síndrome do pânico. E eu gostaria assim que os irmãos ficassem bem à vontade, mas seria muito rico se alguém pudesse compartilhar uma experiência de síndrome do pânico, que é diferente da crise de ansiedade. Alguém já teve síndrome do pânico e pode compartilhar? Se não, não tem problema. A gente só vai dando os exemplos que a gente pode dar. Denise, pode falar. Em 2015, em um tempo muito difícil da minha vida, um problema pessoal, eu me sentia só. Era um momento de solidão. Então, realmente, eu estava muito pânico mesmo. Então, como é que eu consegui me livrar desse meu grande problema?
eu descontei, pode até ser engraçado, mas é algo muito impactante que foi na minha vida, mas eu descontei isso, eu fiquei curado disso, a qual eu me derramei diante da presença de Deus durante 30 dias, a qual toda a minha ansiedade, aquele momento de achar que eu estava só, eu descontei aonde? Lendo a Bíblia e orando. E escutando muito louvor. Então, foi 30 dias de uma experiência muito, assim, gratificante. Sim. Então, eu vi que de 2015 para cá, a minha vida realmente mudou totalmente. Eu passei a perceber que realmente precisamos estar se derramando diante da presença de Deus. E meio que a gente se senta só, né? Sim. A solidão é como eu me sentia. Sim. Então, você teve aquele momento mais difícil, né? E aí você buscou na presença de Deus e realmente Deus faz, viu, meus irmãos? Sim. Deus pode, sim, é poderosíssimo para tirar a gente dessa situação. Obrigada, Daniel. Mais alguém pode compartilhar síndrome do pânico? Você já teve sintomas de síndrome do pânico? Denise, Sim. eu posso compartilhar a minha experiência? Sim. Eu acho que vai servir para os missionários. Eu tive uma síndrome de pânico quando nós tivemos um problema muito sério na igreja. Quando a igreja, alguns anos atrás, já faz bem tempo, meus filhos eram pequenos, uma perseguição muito grande. Inclusive, a igreja se dividiu. E tinha uma pessoa, que eu acho que é a coisa mais difícil da gente lidar no ministério, são com pessoas assim. Pessoas que se dizem crentes, né? No nosso caso somos batistas, né? Somos batistas, e chegam na igreja e trazem, é aquilo que a Bíblia diz, né? Aquele sétimo que Deus abomina, né, em Provérbios, né? Aquele que lança contenda entre os irmãos. Então, aquele senhor começou a me difamar, né? Toda a culpa, depois ele confessou que o interesse dele era que a igreja fechasse. Ele falou, pastor, eu vou ficar com o senhor até a igreja fechar. Ou o senhor segura os pregos, o pau e eu bato os pregos, ou o contrário. Aí, o que aconteceu interessante foi que foi uma angústia muito grande, afetou grandemente o meu filho pastor. Hoje ele tem sérias reservas, né, com a igreja, com liderança, e ele falou comigo esses dias, mãe, eu tive que eu mandei ele procurar ajuda psicológica, ele disse, eu tive que fazer um tratamento sério, né, da minha vida naquele ano lá que aconteceu a situação. Aí, mas o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte, que quando a gente tem um problema, que nós temos muitos anos de ministério, muitos anos de trabalho missionário, né, porque meu marido tem a vocação de iniciar ministério. Então, aquelas pessoas, nós estávamos com um templo novo, uma frequência muito boa na igreja, muitos estudos bíblicos, muito trabalho, né, de pescador jovem aqui em Minas, caravanas vindo de outras cidades. Então, eles pensaram assim, né, eles me difamaram na nossa junta estadual, falaram coisas absurdas a meu respeito, e nós descobrimos, por acaso, que nós estávamos difamados, porque o secretário executivo da época não fez nada por nós, né? Inclusive ele chegou e nos dispensou de forma assim, olha, a partir de hoje nós não queremos mais vocês e nós não recebemos mais salário, né? Ficamos sem sustento, nenhum. Nós só não passamos necessidade porque Deus abriu portas de uma igreja de São Paulo e a igreja aí no Rio, né, do Ricardo de Albuquerque, que nos ajudou por alguns anos. Sim. Então, eu acho que esse tipo de problema que acontece com a igreja, principalmente quando é trabalho missionário, trabalho de início, você não tem a quem recorrer. A gente não tem a quem recorrer, porque é um problema de calúnia, de difamação e de interesse para ganhar o templo, de interesse para... E eu fiquei muito triste, assim, muito chocada, porque toda a culpa veio em cima de mim. E eles trouxeram um pastor velho, na intenção de tomar a igreja da gente, passar para esse pastor de idade. Esse pastor me machucou muito. E eu fui conversar com ele, pedir perdão para ele, porque Deus diz, peça perdão, embora eu não saiba o que eu fiz. E ele só me xingou.
Aí, depois de 5 anos, ele voltou na minha casa e disse para mim, Lenice, eu vim aqui lhe pedir perdão, porque eu sei que eu fui um instrumento do diabo para atrapalhar o ministério de vocês, principalmente a sua vida. O meu foco era realmente atrapalhar, acabar com a senhora. Então, isso aí me levou a uma síndrome de pânico fortíssima. E qual era o sintoma da síndrome? O que você sentia? O sintoma é de desespero, né, de um aperto no coração, de uma sensação assim que você vai morrer, e aquele medo das pessoas. Eu fiquei com medo das pessoas, eu não ia mais na casa de ninguém. Eu tinha aquela sensação assim que eu estava andando na cidade, que as pessoas estavam sabiam do que tinha acontecido, que embora esse pastor, coitado, ele faleceu. Aí quando ele veio me pedir perdão, 3 meses depois ele faleceu. E uma outra senhora também que me prejudicou muito, eles passaram por várias igrejas evangélicas na cidade e espalharam boatos a meu respeito, né? Então, eu acho que foi uma situação assim tão difícil que eu acho que, não sei se alguns missionários já enfrentaram isso, mas essas lutas do ministério, infelizmente, elas nos desestruturam. Né? Meu marido ficou deprimido e nós não tivemos apoio nem da associação. Eu acho que, eu não estou aqui culpando os outros, não. Estou apenas dizendo que tem situações que a gente passa sozinho. A gente só encontra crítica. Nós encontramos críticas do secretário executivo da época, não tivemos um pingo de apoio de nenhum pastor da associação. Naquele período, até meu pai, né, que a igreja que nos sustentava, onde ele era membro, ele não concordava da gente trabalhar tanto e começar tantas igrejas. Nós começamos várias igrejas aqui na região naquele período, embora ele trabalhando muito, ele nos tirou o sustento através da igreja. Então, foi uma luta, mas uma luta tão grande, que eu vejo realmente foi o poder de Deus na minha vida que pôde me restaurar. Amém. Né? As marcas, hoje eu sou uma pessoa muito mais madura, muito mais consciente, mas a síndrome de pânico é uma experiência terrível. Eu tive a crise na hora que a mulher me ligou, né, uma das mulheres que me ligou, dizendo assim, olha, eu estou saindo da igreja por causa de você, porque você não serve para ser esposa de pastor, você não serve para ser missionária, a igreja não cresce por causa de você, Deus nunca vai dar uma igreja grande para você. E o que mais me assusta dessa experiência é que eu recebi essa mesma palavra que eu estou falando aqui, eu recebi de uma pessoa que veio do Rio e veio morar na nossa cidade. Ela ela frequentou uma igreja no Rio, uma igreja batista no Rio, e veio para cá dizendo batista. Ela chegou na minha casa e disse, eu tenho um recado do diabo para você, e falou isso, sem me conhecer, que eu não servia, que o diabo ia me derrotar, que eu não servia para ser esposa de pastor, que eu não sabia ensinar. E essa irmã da igreja, eu nunca tinha contado isso para ela, ela disse a mesma coisa que aquela mulher disse, como enviada de Satanás. Então, eu vivi um momento, assim, dias e anos, de muita luta com Deus, de passar horas e horas falando com Deus. Aí um dia eu peguei a Bíblia e veio no meu coração assim, eu gosto muito de andar, de caminhar e de orar caminhando. Aí eu peguei a Bíblia e Deus falou comigo assim, e aquela voz assim, né? Leve os Salmos na linguagem de hoje. Aí foi quando eu abri Salmos 30, da linguagem de hoje, que eu fui lendo vários salmos, até chegar no Salmo 30, que Deus falou comigo, que lá tem uma versão assim, diz assim, né? Se eu morrer, como o Senhor poderá ser louvado? E na hora que eu li isso, eu não li a palavra morrer, eu li a palavra enlouquecer. Então naquela hora, Deus mostrou para mim que o intuito de tudo aquilo era que eu enlouquecesse. Porque eu não enlouqueci pela graça e misericórdia de Deus. Né? Então, são situações que a gente passa no ministério. Sim. E que eu falo que o que mais importante no ministério mesmo é a gente amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas. Porque as lutas, elas são muitas, elas são inúmeras. Muito bom. Mas hoje, né, eu já consigo olhar para a vida de outra forma, né? E a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai ficando mais... assim, né? Muito experiente, né? E a gente, desculpa falar tanto, mas eu acho que essa experiência pode ajudar os irmãos a entender os fatores que podem levar a gente a uma depressão, uma síndrome de pânico,
E às vezes as pessoas nos acusam, as pessoas mandavam um recado para mim, né, principalmente os neopentecostais, eles dizem assim, eu não vou orar por ela porque ela não tem fé. Olha, ela está doente porque ela não tem fé, ela não serve para ser esposa de pastor. Então foram anos, né, uns 3, 4, 5 anos, de muita luta, muita crítica, né? Muita tristeza mesmo. Então, eu estou dizendo para os irmãos ver a extensão que a gente tem, como que nós temos que ter alguém que a gente possa conversar, procurar ajuda, depender de Deus, né? Ter um bom casamento, porque se o meu casamento não fosse um bom casamento, onde houvesse compreensão da nossa parte, a nossa família teria desestruturado. Foram várias desmanchado a família. Né? Teve um pastor que disse para a gente, irmã Lenice, que disse assim, Ana e Rogério, não morra pela igreja. Jesus já morreu por ela. Ele disse, um pastor amigo da gente, ele sempre diz isso assim, Ana e Rogério, não morra pela igreja. Aí Jesus é quem morreu pela igreja. Mas essa semana, faz tempo que ele diz isso pra gente. Quando a gente tá com problema, que a gente conversa, pede oração, ele fala isso pra gente. Aí essa semana a gente fazendo devocional, aí eu falei, fazendo a cruz, montando a cruz lá e conversando. Eu falei assim, Rogério, sabia que eu acho que eu vou ter que discordar um pouquinho com o pastor, que diz sempre aquilo. Ele falou, por quê? Porque quase todo pastor, líder, morre mesmo pela igreja. Jesus não morreu pela igreja. Muito e nós não somos... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Agora eu vou ouvir a Denise. Entendeu o que eu quis dizer? Às vezes a gente fica louco mesmo. Fica. Isso aí, tudo que ela está falando, a gente já passou no plantação, queira de divisão, igreja nova, tem que se dividir, e a gente começa a ficar... Né, Lenice e Ana, obrigada por compartilhar. Eu tenho certeza que o testemunho da Lenice vem de encontro às dificuldades que vocês têm enfrentado. E numa outra oportunidade a gente deixa só falar dessas coisas, porque é importante. É aquilo, a gente acha que é só a gente, que a Lenice, quando ela viveu aquele problema, ela parecia que era só com ela, a Ana só com ela, mas não, a gente realmente precisa compartilhar. Mas aí eu vou direcionar por causa do tempo. Então, olha só, a ansiedade, a gente já viu que é preocupação excessiva e que ela dá um sintoma físico, algumas pessoas compartilharam. E se você entrar na internet depois, você vai ver lá que são vários. O segundo foi o pânico. O pânico, ele está baseado no quê? No medo. Então, a pessoa, ela sente um medo tão grande que paralisa. São aquelas pessoas que não conseguem sair de casa, que não conseguem enfrentar determinadas situações e elas paralisam, porque o medo é paralisante. Volto lá no exemplo do leão, né? Então, primeiro, eu tenho um hormônio que vai me ajudar a fugir e a lutar. Mas eu também tenho aquele medo que, se eu vou pular de um lugar, ele vai me travar. Então, quando esse medo está mal direcionado, ele também vira aí uma crise de pânico. Muito simplesmente é que eu estou explicando, mas cientificamente é muito mais profundo. Mas só para você compreender que são duas coisas diferentes. Elas podem estar associadas ou não. Que nem a Lenice falou, quando ela recebeu o telefonema, ela travou. Ali começou a primeira crise. Eu não vou dizer 100%, mas eu já escutei falar, né, de alguns autores que a gente tem uma crise de pânico. E depois é só o medo de ter a crise de novo. Então, o medo de ter a crise já vai paralisando. Isso é uma coisa. E a terceira coisa que eu queria dizer para vocês, que ainda dentro desse tema ansiedade, são a questão das fobias e dos toques. Algumas pessoas, elas sofrem disso também, que também está nessa família da ansiedade. Por exemplo, algumas pessoas têm esse toque de lavar a mão, né? Um medo de ficar doente. Agora, você imagina o grau de ansiedade desses irmãos e até algumas pessoas que vocês acompanham quando chegou a pandemia. Era algo que já estava na mente deles, já estava no coração deles, que eles poderiam ser infectados a qualquer momento. E aí o jornal vem e diz assim, é verdade, você pode ser infectado a qualquer momento. Então, a pessoa vê aquela situação que era só na mente dela virar realidade.
Então, existem pessoas que têm toques, existem pessoas que têm fobias, e tem várias fobias, tem algumas até que os nomes são diferentes. Esses dias eu vi, tem uma fobia do sono, que a pessoa fica ansiosa se ela levanta, mas é muita coisa que aparece. Mas olha só, dentro da ansiedade, já trago aqui 3 pontos. A ansiedade, o pânico e as fobias e o toque, né? E ainda tem as ansiedades generalizadas, que são ansiedades por uma coisa só. Por exemplo, existe ansiedade social. A pessoa não consegue ficar num lugar que tem muita gente. Da família da ansiedade também. Então, esse tema, ele é muito amplo, muito amplo. Mas o que a gente gostaria de dizer para você? Que isso é real, não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta de Bíblia, não é falta de nada disso. É uma questão da sua mente, como ela está processando os problemas e dos seus hormônios. Então, é muito importante, Deus acima de tudo, desse devocional, né, todos os dias, todo mundo assim bem firme nesse quesito, mas a gente precisa entender que em algumas situações a gente precisa de ajuda. Alguns irmãos precisam de medicamento. Por quê? Estou pensando, estou preocupado, estou com muito medo, não consigo sozinho. O medicamento, né, ele vai fazer o quê? Ele vai me trazer de novo ao equilíbrio para mim conseguir sair daquela situação de forma natural. Então, não tenha preconceito de tomar, se for o caso. Eu acho que qualidade de vida é tudo. E com a cabeça tranquila que você vai conseguir pensar e resolver seus problemas. Muito difícil você estar numa crise de ansiedade e querer resolver coisas do dia a dia. Então, às vezes, a medicação, ela é indicada. Não é viciante? Não é viciante, né? Hoje em dia, a gente já sabe que muitas das drogas não viciam. Diferente de antigamente, que tinham poucas drogas, né? Poucos medicamentos, e aí sim tinha suas consequências, mas hoje em dia já é muito diferente, o mercado já está bem diferente. E outra coisa, quando você estiver aconselhando alguém ou os membros da sua família precisarem do medicamento, não seja você a pessoa que vai dizer que ela não tem fé, que ela não ora, que ela não busca Deus, porque não tem nada a ver com fé, são coisas distintas, ok? Quando Paulo ele fala aqui, ele está dizendo para nós, olha só, a ansiedade existe. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos resolver os nossos problemas, mas não deixe de buscar ajuda. O buscar ajuda é falar com Deus, é pensar coisas boas, coisas que há louvor, que há boa fama. Ele está dizendo, faz esse movimento. E a gente precisa fazer. Então, quero motivar vocês assim, a não ficar só com esse momento aqui que a gente está tendo junto, mas pesquisa, entra no Google, veja o que é, veja se você está com sintomas, veja se as pessoas que estão próximas de você estão com sintomas. Hoje existe 1000 dicas para você ajudar pessoas que estão passando por esse momento de ansiedade. A gente pode ajudar, às vezes a gente quer resolver o problema da pessoa do nosso jeito, a gente saudável, a gente quer tirar a pessoa da crise da ansiedade, não é assim, a pessoa está vivendo um outro momento. E não deixar de buscar ajuda profissional. Às vezes, uma boa conversa com um pastor amigo, um amigo, já abre várias possibilidades para que você consiga sair dessa situação. Então, eu quero dizer para vocês que não é brincadeira. Só quem sabe, os irmãos aqui que testemunharam, eles sabem o que é. Eu, Denise, nunca tive uma crise de ansiedade. Eu sei de ouvir falar, que os irmãos compartilham. Mas só quem sabe é quem já vivenciou. Então, a gente não pode diminuir o pânico também e as outras questões relacionadas à ansiedade. Então, não fique só com essa live. Vai buscar orientação, vai buscar ajuda, vai buscar informação. A gente precisa entender algumas coisas para poder vencer os nossos problemas. Hoje, graças a Deus, a gente já não tem aquela palavra, né, de que isso é do diabo, que isso não é de Deus, a gente já não tem essa palavra. E olha, a gente está falando aqui só de ansiedade. A gente pode fazer em outro momento, né, Sandra, para falar sobre depressão, que é outra coisa, é outro sintoma. São outras experiências que as pessoas têm, né, nesse quesito. Ok? Mais alguém quer falar mais alguma coisinha? Irana, se quiser complementar, pode. Mônica, Geisa, podem ficar à vontade, tá? Nem fala que senão fala.
Pastor Isaías, Pastor Isaías, missionária Iene. Ah, Não falaram, ela não falou. Denise, cortou cabeça, gostaria cortou de falar Alguém vai Áurea. falar, Áurea vai falar. Para sobre o mim, tema. daqui a pouco eu deixo. sozinha. Alô, posso falar um pouco sobre o tema? Pode sim. Pode. O tema ansiedade, né? Sabemos que ansiedade, precisamos definir a ansiedade recorrente, que é uma ansiedade recorrente, né? Uma ansiedade recorrente é aquela que nós estamos no momento, nós sabemos uma coisa breve, não necessariamente os remédios, e talvez nem precise procurar. São momentos que a gente tem muito, as pessoas fazem uma prova, e a prova tem ali aquela ansiedade. Depois que faz a prova, passou. É o que nós chamamos de uma ansiedade recorrente. O que é uma ansiedade patológica? É aquela ansiedade que é doentia, que causa doença, né? E aí vem as doenças psicossomáticas que estão no corpo, mas não consegue detectar através do método de exames, e é assim, nós precisamos preocupar, precisamos ter cuidado, porque a ansiedade, ela é patológica há muito tempo. A gente sabe que apesar dela vai ser uma depressão, e aí sim, e aí nós temos problemas muito sérios. Tem uma live sobre depressões. É também importante que você aconselhar a pessoa que tem ansiedade, que você saiba, que você entenda um pouco, que você leia, né? Às vezes você pensa assim, para conversar sobre ansiedade, eu preciso de um expert em informação. Nada disso. Você pode ir no Google ou em livros, e você é que antes que você procure aconselhar com alguém, você sinta dessa situação, que você vai estudar para ter uma base e conversar com essa pessoa que está ansiada. A ansiedade é um problema muito sério e alguns casos realmente são necessários o uso de ansiolíticos, e esse é indicado para o médico, né? Nós nunca devemos. Alguém tomou, sei que deu para alguém e não dá certo a outra. Então precisamos da medicação e cuidar, né? Se essa ansiedade, quando ela se torna patológica, ela pode levar à depressão, que uma ansiedade chega a depressão, e depois chega a depressão de vários outros sintomas, né, que nós chamamos de comorbidade, que quando ela causa várias outras doenças. Então, precisamos ter cuidado. Então, é um tema muito parecido na igreja, casa de uma Minha hora. impressão é só eu estou ouvindo mal. Eu não estou ouvindo nada. Pronto. Com relação ao que... Mas o que ela falou foi... com relação ao que a Ariane estava falando, eu acho que é muito importante, sim, a gente entender que a ansiedade, ela não é... Muitas pessoas também acham que as pessoas ansiosas são aquelas pessoas afoitas, que não sabem esperar, né? Atribuem a ansiedade a algo relacionado a uma pressa, a querer que as coisas aconteçam logo. E quando é a ansiedade adoecida, há um sofrimento muito grande, porque a gente fica com pensamentos recorrentes sobre o mesmo assunto, a gente não quer mais pensar naquele assunto, no exercício da fé, a gente quer saber esperar, ou no exercício de autocontrole emocional, a gente quer aguardar os acontecimentos, mas a nossa cabeça não consegue parar de pensar naquilo. Então, a ansiedade adoecida, ela maltrata muito a pessoa que sofre dela. Não é uma questão de ser uma pessoa impaciente, de ser uma pessoa sem fé, né, de querer ter o controle de tudo. Quando é adoecido, como a Ariane falou, não é simples de resolver. Assim como muitos antigamente diziam para os depressivos, levanta, se anima, faz alguma coisa, e isso vai além da força, da energia da pessoa. Para o ansioso, você dizer, se acalme, você é muito inquieto, você é muito afoito, é a mesma coisa.
porque a pessoa não consegue parar de pensar na resolução daquele problema ou daquilo que a deixa ansiosa. É mais forte do que ela. E, às vezes, a necessidade do medicamento é para que a pessoa não perca a própria sanidade mesmo, né? Para que ela consiga ter a paz e aí sim poder pedir até a Deus a paz que excede o entendimento. Então, realmente, a gente não pode esquecer que a ansiedade, existe a ansiedade que passa simplesmente de uma expectativa e é algo adoecedor realmente, né, da mente de uma pessoa. Eu estava aqui pensando no que estava falando sobre a questão da própria medicação e dos paradigmas que a gente faz de que a ansiedade é a falta de fé. E que, de fato, não é falta de fé. Porque, como a Mônica estava falando, a questão da ansiedade, que é muito além. Eu queria fazer um comparativo como se fosse uma gripe, porque quando a gente está gripada, a gente toma um remédio porque é orgânico. E a ansiedade também não é muito diferente disso. Existem os hormônios que, de fato, estão em desequilíbrio, e por isso que, muitas vezes, quando a gente está muito ansioso com esse desequilíbrio, a gente tem aquela sensação de querer sair correndo, de fugir, porque de fato traz essa sensação. Mas quando a gente quebra esse paradigma de que de fato é um adoecimento que precisa de um cuidado e de medicação, de fato a gente quebra todo aquele paradigma. É como se fosse assim, para gripe a gente também toma remédio, então por que para ansiedade, que existe também um desequilíbrio no nosso físico, no nosso corpo, por que a gente não vai tomar também remédio? E por que a gente vai apenas atribuir como falta de fé? E não é falta de fé, é algo orgânico que precisa, de fato, de um cuidado maior, né? Então, a gente está tendo a oportunidade de escutar as pessoas falando sobre isso. Então, eu queria realmente que você, se você tem preconceito, já vai mudando. Se você tem passado por esse momento, já vai pensando em buscar ajuda, porque é realmente muito importante. Tem mais alguém que queira fazer um comentário? Porque a gente já está 4h10, eu não quero segurar os irmãos muito tempo. Mas o Sandro vai dar uma palavra. Pode falar. Denise, Sim. eu quero só falar rapidinho, porque eu estava aqui no começo da pandemia, né? Eu estava com uma situação que o meu filho chegou de férias, o Rafael veio de Barreiras, que é missionário lá, para passar as férias aqui. E ficamos naquela quarentena, né? Os 7 primeiros dias que ele chegou, porque ele chegou e no dia seguinte foi o decreto do governo, aquela confusão. Ele passou um mês aqui dentro de casa e ele teve que voltar para Barreiras. Durante aquele mês, ele estava aqui, a gente, apesar de estar trancado dentro de casa, estava sempre brincando, fazendo alguma coisa. E aí ele não conseguia passagem, as rodoviárias fechadas. Aí quando ele conseguiu a passagem, a gente teve que ir a Aracaju levá-lo, né, na rodoviária. E foi uma sensação horrível, né, porque a gente estava numa cidade vazia, uma rodoviária vazia, e a minha sensação é que eu estava quase visualizando o vírus, né? Assim, aí eu lembrei daquela palavra que diz que aquilo que eu mais temia me aconteceu, se eu não me engano foi Jó que disse isso, né? Então, eu ficava controlando aquele medo e eu falava, eu sou missionária. As pessoas da igreja vinham aqui em casa para ouvir palavras de conforto, a gente abria a Bíblia, a gente orava, a gente falava e dentro de mim eu morrendo de medo, né? E aí teve uma noite que foi assim, ele estava viajando, chegou bem, me avisou, mas teve uma noite que foi horrível, porque eu estava sozinha com meu marido dormindo, geralmente o marido dorme primeiro, né? E a gente passa essas coisas sozinha. E eu comecei a suar frio, eu me tocava o tempo todo para ver se eu estava com febre, eu botava o termômetro, eu sentia dor nas costas, eu estava com um pigarro, um bolo na garganta, e eu comecei a pensar, meu Deus, eu não estou com esse negócio, eu estou com isso, eu fui na rodoviária, eu peguei, e eu comecei a entrar em choque, em pânico, e por outro lado tinha uma voz na minha mente dizendo, eu sou missionária, eu não posso ficar assim, eu tenho que ajudar os outros, tem gente dependendo de mim, e aí eu comecei a chorar, e eu comecei a procurar alguém online no meu Zap, não tinha ninguém mais online, já era meia-noite, aí achei a minha amiga lá de Vila Velha, uma irmã nossa, e aí eu falei, velha, me ajuda porque eu vou ter um troço. E o meu maior medo era ir para o hospital,
né? E numa cidade pequena, 2.000 habitantes como a gente está, se a gente for na clínica tossindo, então a missionária está com coronavírus, né? É coisa de cidade pequena. E eu falei, me ajuda, porque senão eu vou passar mal, a minha asma vai atacar e eu vou passar de verdade. E aí ela começou a falar comigo, ó, chora, porque eu não conseguia chorar. Chora e vou te passar uns exercícios de respiração, naquele método que a Selimar falou pra gente, fazia com a gente. Aí ela começou a fazer uns exercícios de respiração comigo e falou, vamos, ajoelha, ora, chora, se derrama diante de Deus para você botar para fora aquilo que você não está conseguindo falar com as pessoas. E aí eu fiquei orando junto com ela. No dia seguinte, ela falou, ó, depois você compra um fitoterápico para você se acalmar, porque o seu sistema nervoso central está descontrolado. E aí eu fui na farmácia, comprei um fitoterápico, até que minha mãe usa, e eu falei, eu vou tomar isso, porque eu não estava conseguindo dormir direito. Eu acordava de hora em hora achando que eu estava com febre, né? E aí eu tomei uma decisão radical, eu só escuto o boletim daqui da cidade, de quantos tem, e depois eu me desligo do noticiário, porque eu tenho parentes no Rio e minha mãe está trancada dentro de casa nessa quarentena, literalmente trancada. Eu tenho parentes no Rio de Janeiro e aí eu falei, eu só quero saber notícia do grupo da família, dos meus, porque eu não posso ficar vendo televisão, porque estava me deixando louca, né? E aí eu consegui realmente me acalmar, né? Aí estava melhorando, aí veio o acidente de carro, né? E aí foi assim, como se fosse um boom na minha cabeça, além do choque físico. E aí eu fui parar dentro do hospital, que era a coisa que eu mais temia, né? E a minha pressão foi a 16/11, né? E a primeira coisa que fizeram no hospital foi testar se eu estava com coronavírus, né? Porque eu cheguei lá chorando, respirando, ofegante, e a moça medindo a saturação do meu oxigênio no meu sangue. Eu falei, moça, eu tenho asma, mas eu bati foi com o carro. E aí ela falou, mas você tem asma? A saturação de oxigênio está 100%. Aí eu dei um glória a Deus, né? Glória a Deus. Né? Milagre de Deus, porque normalmente a gente tem de 90, um pouquinho abaixo. Estava 100%. Falei, só a sua pressão está alta. E aí o médico me deu umas gotinhas de Rivotril e consegui controlar. E graças a Deus, e graças à minha decisão de não ver televisão sobre coronavírus, sobre nada, eu estou conseguindo controlar. Eu tenho uma vizinha aqui, que é da igreja, que tem um problema sério de ansiedade e depressão. Inclusive, já fez 3 tentativas de suicídio e acorda a gente madrugada para levar. Então, eu falei assim, não, eu não posso deixar que isso entre dentro de mim. Porque às vezes a gente, como missionário, a gente fica absorvendo como uma esponja, né? Os problemas dos outros e a gente não tem com quem falar. Né? Com quem falar. Porque se você falar com seu esposo na família, às vezes você vai deixar despreocupado, você vai fazer dificuldade. E aí você precisa falar com um amigo, não tem ninguém, está todo mundo longe. E eu falei, não, a gente precisa realmente conversar com alguém. E eu louvo a Deus pela minha intercessora, que é a Zilma. Acho que é sua mãe, né, Sandra? Minha mãe. Isso. Ela sempre está à disposição para mim. Eu sempre falo que ela sempre ora por mim, eu sempre peço socorro. Ela é muito carinhosa comigo. Eu amo de paixão, né? Já aprendi a amar. E agradeço a Deus pelo sim, por ter colocado essa intercessora que no dia seguinte eu acionei e orou comigo e mandou mensagem. Então, a gente não pode ter medo de sentir as coisas, né? A gente é humano. Elias, a gente é como Elias, sujeito a tudo, né? As mesmas coisas. E a gente precisa realmente buscar ajuda para vencer, né? E eu concordo com o Damião, se derramar aos pés do Senhor para nós a melhor forma, né? A forma mais íntima que a gente tem de falar com alguém, mas a gente não pode ter realmente vergonha de buscar ajuda, de tomar um remédio, né? de tomar uma providência, né? E aí veio as reuniões com o grupo do Nordeste, e aí nossas orações na quarta-feira estão funcionando super bem, né? A Ana aí é uma alegria nas nossas reuniões, sempre que ela está lá, sempre nos alegra. Então, parece que Missões Nacionais ficou mais perto, né? Porque a gente Irmã, quando eu vou pouco na rua, mas quando eu vou, parece que eu trouxe um vírus em cima de mim. Um
cansaço físico, uma coisa assim, quando a gente vai na rua. Eu vou pouco, com medo de ir para a rua. Porque quando eu venho, parece que o Rogério dizendo, parece espiritual. Mas eu acho que o diabo está se aproveitando disso para nos cercar de espírito de morte, né? Ele está aproveitando tudo isso para tentar nos atacar de alguma forma. Mas a gente é mais que vencedor em nome de Jesus. Obrigado, Laura. Muito boa palavra. Eu queria, para a gente finalizar agora, né? Já passou do horário, trazer uma palavra de esperança. Tá baixinho, pastor. O áudio de vocês está muito baixo. Peraí. Então, eu queria trazer uma palavra bíblica, né? De esperança para a gente, só para fortalecer tudo que já foi compartilhado, né? Pela Denise, por cada um de vocês. Lá em Romanos 4, diz assim, Romanos 4, verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Abraão é conhecido como o pai da fé, correto? O pai da fé. Aqui a gente está vendo o Paulo falando de Abraão já com a história feita, né? Tanto que ele fala depois, sem se enfraquecer na fé, 19, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre da Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Então, a gente vê aqui o pai da fé mostrando para a gente que ele esperou 25 anos, né? Quando ele teve a promessa, ele tinha 75 anos e foi ter aqui com 100 anos o filho, né? O filho da promessa. Foi 25 anos de espera. Né? O que tem isso a ver com ansiedade? Acho que tem tudo a ver com ansiedade. A gente vê aqui o pai da fé mostrando que ele pôde esperar 25 anos para encontrar, estar de encontro com a promessa palpável de Deus se cumprindo em sua vida. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós falamos aqui, eu concordo, que não é uma questão de pecado ou falta de fé, mas é uma questão de decisão e de confiança diária que nós temos que ter. Por exemplo, eu estou lendo aqui o final da história já, a interpretação de Paulo. Mas em Gênesis 16, versículo 1 e 2 diz assim, Gênesis 16, 1 e 2. Contudo, Sara e Abrão não tinham filhos. Então Sara, pensando que o Senhor a tinha impedido de gerar, chamou a sua escrava chamada Agar, que era egípcia, e deu a Abraão como segunda mulher. Se ela tiver filhos, serão meus. E é a frase que eu quero trazer para a gente aqui como esperança, né? O pai da fé, Abraão, concordou com a proposta de Sara. Então, o pai da fé, ele concordou com uma proposta de ansiedade da esposa aqui, de querer dar uma ajuda, né, para aquilo que Deus tinha prometido. Ansiedade faz parte da vida de todo homem cristão. Nós temos que saber controlar nossa impetuosidade, né, momentânea, as nossas circunstâncias preocupantes que nos rodeia todos os dias em nosso ministério, nesse momento de tempo de pandemia. O fato é que essas preocupações podem nos levar a ter algumas atitudes, né, que faz com que a gente possa sentir alguns sintomas de ansiedade, por exemplo, por tanta preocupação que nos rodeia. Então, Abraão, conhecido como pai da fé, e realmente ele também tomou algumas decisões que mostrou preocupações e ansiedade e até um pouco de confiança na promessa de Deus. Então, a palavra de esperança que eu quero trazer para você é que nesse mundo que a gente vive, até a volta de Cristo, a gente vai ter muitas preocupações, vão ter muitos motivos de ansiedade, e eu quero dizer que a gente precisa continuar firme na palavra, nas promessas e confiante no Senhor. E algumas coisas que foi dita aqui foi muito importante. A gente não consegue vencer tudo isso sozinhos.
A gente precisa de amigos, precisamos de intercessores, como a Áurea falou, precisamos de pessoas que possam nos ouvir nesse momento de ansiedade e preocupação. E nós também podemos ser e precisamos ser esse ouvido para outros que também estão ansiosos e querem compartilhar algumas coisas conosco. Para quê? Para nos ajudarmos mutuamente no processo de preocupação e ansiedade que faz parte da nossa vida cristã. E mesmo se a gente tropeçar algumas vezes, nós também podemos ser reconhecidos como missionários da fé. Missionários que vai cumprir o propósito dele, que vai cumprir o chamado que ele nos deu. A gente tem que estar se cuidando. Temos que estar atentos aos detalhes, às pessoas que estão ao nosso redor, aos sinais, né, conforme a Denise colocou. A gente ouviu aqui alguns sinais, né, que você pode estar sentindo, e se você estiver sentindo esses sinais, compartilhe, busque ajuda, busque pastoreio, busque profissionais, psicólogos, busque o que for preciso. Para quê? Para a gente continuar bem naquilo que Deus nos chamou para fazer. É certo que aquilo que Ele nos chamou para fazer, nos convocou para fazer nele, por Ele, então Ele é a pessoa mais preocupada em querer nos ver bem, para fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então, procure as pessoas que Ele está colocando na sua vida e descanse no Senhor. Uma coisa que me assustou na pesquisa que eu fiz do mestrado com os missionários, mais de 200 missionários responderam, foi que na área espiritual a falta de descansar em Deus é um dos fatores estressantes. Então, a gente é muito preocupado. O missionário é muito preocupado. Então, essa preocupação com os outros, em como vai ajudar os outros, às vezes nos traz falta de descanso em nossa própria vida. Então, é um treino que a gente tem que fazer, é um se doar diante de Deus, como o Damião colocou, de ter um momento sério com Deus, de oração, de busca, para respirarmos e sair desses sintomas da ansiedade que possa estar batendo na nossa porta. Amém? Voltar aqui. Muito bom, gente, ter esse momento com vocês. Vocês sabem que a gente está à disposição, tem aquela listinha lá das pessoas que estão à disposição também para conversar. Né? A gente tem alegria de poder caminhar com vocês nesse período e também durante todo o ministério. Se vocês tiverem pessoas, psicólogos, médicos, pessoas que podem fazer parte da nossa rede de apoio, até os seus filhos, né? Eu tenho pensado muito nisso, que eu tenho colocado diante de Deus que os nossos filhos podem ser uma rede de apoio para o cuidado missionário, porque no nosso meio tem médico, tem psicólogo, tem contador, tem todo tipo de profissional. Deus, ele honra muito os nossos filhos. Então, se você puder indicar pessoas, vai ser bem legal aumentar essa rede de apoio. E eu agradeço, né, o tempo que vocês ficarem aqui com a gente. Foi rápido, né? Não deixei o pessoal falar muito, mas senão fica cansativo até para vocês mesmos. Mas eu quero dizer que é só a primeira, né? A gente vai aproveitar muito desse recurso para estar junto, para falar desses temas que são tão importantes. O próximo tema que a gente vai trazer daqui a algumas semanas é o solteiro nessa questão da pandemia. Então, é um tema que a gente vai trabalhar. E futuramente a gente pode trabalhar a questão depressão, né? Falar um pouquinho sobre esse tema depressão junto com os irmãos, porque eu acho que é bem interessante a gente ir abrindo a nossa mente. E a gente aceita sugestões também, né? Pode entrar em contato conosco, a gente tem alegria de poder ter esse momento de compartilhar com os irmãos, tá bom? Nosso WhatsApp está à disposição, se quiserem falar conosco, sabe que a gente tem sempre muita alegria de estar com cada um de vocês. Ana, muito obrigada pela sua alegria, você é demais. E ela é assim mesmo, viu? Se você conhecer ela pessoalmente, é uma alegria só. Então, muito obrigada pelos outros que participaram, a Lenice, que compartilhou de um momento tão difícil que ela viveu na vida dela. A Lenice é nossa cuidadora, também está à disposição, se quiser conversar um pouquinho mais com ela, pode. A Mônica, né, Mônica, sinaliza aí para a gente, também está à disposição. A Irana, que é da Cristolândia, mas tenho certeza que ela já é do Sim, né? Vai ter alegria de poder escutar vocês também. Muito obrigada, viu, pela presença de cada um de vocês. Isso aqui está sendo gravado. Gravado. É como o Face, não sei por que travou e não foi.
Aí eu vou pegar a gravação e vou jogar no YouTube e no Face do Sim. Ixi, misericórdia. Corta muita coisa, viu, pastor? pastor. Isso aí agora. Denise, eu queria assim que vocês, eu vejo todas as lives da junta, eu acredito que vocês do Sim juntassem um monte de psicólogo, tem aqui a missionária Ariane, que é psicóloga, deveria fazer uma live sobre isso no Face da junta, para a gente compartilhar com os irmãos, com os amigos, mesmo hoje. Porque, gente, é tanta live. Hoje eu vi das crianças, maravilhoso. Por que não da ansiedade dos nossos psicólogos da junta que cuida de nós? Fazer uma live e a gente divulga para todos os nossos amigos, parceiros. Eu divulguei para um monte, ficou todo mundo aqui, eu não consegui entrar. Então, assim, é uma sugestão, tá? Muito obrigada. Mas pode divulgar que daqui a pouco vai estar no Face lá. Vou colocar. Tá bom. Deus abençoe os irmãos. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchauzinho, hein? Tchau. Vamos com Deus. Tchau.